Alô, alô, categoria bancária, bancárias e bancários, começando mais um E Agora, o podcast voltado para o debate, para a repercussão das notícias envolvendo os principais bancos da nossa base e o próprio Sindibancários, aqui, Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. O E Agora estava meio sumido, eu e o Diego estávamos com muita saudade do E Agora, mas o E Agora passou por problemas de saúde, daí ele marcou uma consulta, ele foi na consulta, ele marcou um exame, ele fez o exame, voltou para a consulta de retorno, o médico deu um remédio, ele voltou, porque o Agora tem Saúde Caixa. Este é a nossa pauta de hoje. Vamos falar de Saúde Caixa. Para tanto, peraí, antes de eu dar os devidos créditos para os nossos debatedores, vamos sempre no mantra youtuber. O seu like, a sua inscrição, toque a sineta, inscreva-se no canal, o que mais? Comente aí. Também estamos sempre abertos a novas sugestões. Mas, para esse debate extremamente enriquecedor e esclarecedor a respeito do E Agora, nós temos aqui diretora do Sindibancários e diretora de Saúde Suplementar da ANAPAR, Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão e dos Beneficiários de Saúde Suplementar de Autogestão, Caroline Heidner. Olá, diretora Heidner. Olá, jornalista Venâncio. Estamos juntos. Estamos aí, mais uma vez. Aqui ao meu lado, ela, diretora da FETRAF RS e membro da Comissão Executiva dos Empregados da Caixa, Sabrina Muniz, a da Caixa. Olá, Sabrina. Olá, Caio, Carol, Tiagão. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E do outro lado da mesa, ele, Tiago Pedroso, diretor aqui do financeiro, nosso tesoureiro, do Sindibancários e secretário de Relações de Trabalho da CUT-RS. E aí, Tiagão, tudo bem? Rodando o estado, hein? Bom dia, Caio, Sabrina, Caroline, Diego, aí todos os nossos telespectadores, youtubers espectadores. Isso aí. Aí também compartilhe, né? No mantra também compartilhe, né? Verdade, importante. Tá rodando o estado, né, Tiagão? Falando do Saúde Caixa. A gente todo mundo aí tá envolvido, divulgando em todo o país, a gente conversando com os colegas para levar as informações sobre as negociações e também criar um caldo de mobilização para a gente conseguir renovar esse acordo de forma satisfatória para os ativos e aposentados da Caixa. É isso aí, é disso que a gente vai falar hoje. Pedi aqui pro Diego colocar aquele card na tela a respeito pro pessoal se agendar, né? Já marcar na agenda, Google Agenda, seja como for, a agenda velha, agenda nova, plenária virtual Saúde Caixa, nessa próxima segunda. Esse programa vai ao ar na quinta, então, segunda-feira, 9 de outubro, 19 horas, o link no Zoom já está disponível, a gente vai colocar na descrição do vídeo, aqui você vai poder acessar também. É um encontro que vai ter como principal pauta o andamento das negociações e tem plenários do tipo também em outros estados, como São Paulo, Santa Catarina. Sabrina Muniz, o que mais que a gente pode adiantar desse encontro? Então, né, esse encontro foi uma deliberação mesmo da CE Caixa, né, da Comissão Executiva dos Empregados da Caixa, que fazem aí a linha de frente de negociação. Então, foi tirado de a gente fazer em todo o Brasil essas conversas, além de fazer as conversas nos locais de trabalho, promover essas plenárias para que os colegas possam se encontrar e conversar sobre os problemas, sobre as questões do Saúde Caixa, bem como sobre o desafio que a gente tem esse ano, que é renovar esse nosso acordo específico, né? É esse o centro da coisa toda. É a gente poder debater. Então, não é um evento, né, que nem a gente tem em outros momentos, que é deliberativo para tirar propostas, não tem uma estrutura rígida, o link está aberto, não precisa fazer inscrição prévia, então a pessoa pode entrar na hora e participar, né, para poder acompanhar esse debate, né, e a gente também vai ter, assim, esse momento para as pessoas interagirem, né, a ideia é a gente aproximar, alinhar a conversa sobre o Saúde Caixa, que nem a gente está fazendo aqui hoje. E vai ter gente importante de fora aqui da nossa aldeia, né? Do nosso estado. Sim, a gente convidou, né? Até o Tiagão conseguiu fazer aí pra gente também a ponte com o Léo, né? O Léo Quadros, que é lá da PSEF São Paulo, né? Ele é muito conhecedor de Saúde Caixa, né? Então ele vai trazer uma apresentação pra gente, né? Falando aí dos números, dos dados, o que a gente tem, porque essa é uma grande dificuldade. Eu já adianto, né? Um pouco do que a gente vem conversar aqui para frente, que é a gente ter acesso aos números que a gente precisa para poder ter uma análise daquilo que a Caixa alega que precisa daqui a pouco reajustar no nosso plano, né, no Saúde Caixa. É forró no escuro. E também teremos, né, que daí agora eu estou ali na CE Caixa, convidei a Fabiana Uerrara, que é a coordenadora da mesa, para fazer uma fala na abertura, né, trazer esse recado, porque ela é uma pessoa que tem uma posição privilegiada, porque ela faz parte tanto da CE Caixa como do GT.
Então, ela participa desses dois ambientes, né, de conversa, negociação, e ajuda a fazer essa ponte aí da negociação com a Caixa mesmo. E, né, já vou adiantar aqui, porque a gente também pediu para a Carol fazer um painel, né, um momento ali, trazer um resumo do que foi o seminário da Anapar. Eu tô cheia de spoiler na minha, na já, primeira fala. Já a gente vai falar sobre esse seminário. Mas a gente vai ter isso também na plenária, né? Porque a gente tem muitos desafios aí, mais de cenário macro, questão de legislação, né? Então a gente tem essa oportunidade de debater isso também. Tá aí. Bom, para divulgar esse encontro, para tratar um pouco de saúde caixa, está circulando na Caixa, na rede Caixa de todo o Brasil, esse informativo aqui, Avante. O pessoal pode não reconhecer o nome porque é uma publicação lá do povo de São Paulo, né? Mas é voltada para todos os empregados da Caixa. E aqui, nessa primeira parte do panfleto, ele nos traz algumas reflexões, né? Saúde Caixa, uma conquista histórica. Tá ali, o linkzinho do pessoal, nossos companheiros do Sindicato dos Bancários de Bragança Paulista e região, interior de São Paulo. O Saúde Caixa, Plano de Saúde dos Empregados e Aposentados da Caixa, é fruto de um longo processo de mobilização e se consolidou como direito aos trabalhadores da Caixa no Acordo Coletivo de 2004. O Saúde Caixa é um plano de autogestão por RH e tem como premissas o mutualismo, o pacto intergeracional e a solidariedade. Carol, o que é exatamente, como palavra no dicionário a gente mais ou menos sabe, né? Mas o que é na realidade de um plano de saúde? Mutualismo, pacto intergeracional e a solidariedade, para a gente começar a entender o que é a Saúde Caixa. Então, Caio, antes, ressaltar, assim, tu disse, o Saúde Caixa é fruto de um grande esforço de mobilização, negociação, mas também de formulação, né? O Saúde Caixa, o modelo de custeio do Saúde Caixa, é uma formulação do movimento sindical dos empregados da Caixa e ele funciona, e funciona muito bem, há 20 anos, né? Dentro desses 3 pilares ou princípios que a gente está destacando, mutualismo, solidariedade, pacto intergeracional, dizendo assim de uma maneira muito simplificada, né? Nós colocamos todos ali com as nossas mensalidades para formar um fundo onde os que precisarem recorrer ao atendimento do plano de saúde vão ser beneficiados de forma igualitária, solidária por esse fundo, né? Quem adoecer, quem precisar recorrer, será garantido pelos demais em coparticipação do custeio com a Caixa no modelo 70-30. Né? O pacto, aliás, antes disso, ressaltar outro elemento importantíssimo do Saúde Caixa, que é a mensalidade ancorada num percentual da renda. Então, veja bem, todo mundo paga, ao fim e ao cabo, a mesma coisa. É o mesmo percentual, né? Seria muito diferente nós cobrarmos uma mensalidade de um valor X e o mesmo valor ser para um técnico bancário, para um gerente, para um supervisor. Não, é um percentual da renda. O que faz esse modelo de custeio ser muito justo, muito adequado e sempre pensado para caber no bolso de todo mundo. Né? O pacto intergeracional é simplesmente, eu chamo ele de a joia da coroa, né? Porque ele simplesmente estabelece que não fazemos a cobrança no nosso plano de saúde por faixa etária, que é o que mata as pessoas nos planos de saúde de mercado. Né? Sim, totalmente. Os preços de um plano de saúde de mercado para quem ultrapassa os 59 anos são proibitivos. Né? No Saúde Caixa, nós não temos a distinção de idade. Por isso, pacto intergeracional na dimensão de que, bom, eu, Tiago, a Sabrina, nós já estamos aí com 20 anos de Saúde Caixa na Cacunda, né? Pegaram desde o início. Pegamos desde o início. Eu entrei bem no início do Saúde Caixa. Eles um pouquinho antes. Tem gente que se classifica um pouco melhor no concurso? Tem, né? Fazer o quê? Calma, cuidado assim. É que eu não estudei o suficiente, mas né, só por isso que eles passaram na minha frente. Acho que foi outro concurso, Carol. O nosso foi de 2000. O meu também. Ah, é? O meu também. O meu é de 2000, eu fui admitido em 2003. Quero aqui registrar essa humilhação que eu passei na vida. Ai, cara.
Mas vamos lá, com 20 anos aí pagando saúde de caixa, obviamente que nós entramos uns piteizinhos assim na caixa novinha, imagina, nós 3 novinhos. Magrinho. Ai, 20 anos atrás. Praticamente estagiários. É um magrinho. Sempre perguntava se era estagiária. Né? Umas coisinhas mimosa, pagando junto com todo mundo. Obviamente que lá atrás nós utilizávamos menos, teoricamente, né? Menos do que já utilizamos hoje, que é menos do que utilizaremos no futuro. Mas ao longo desses anos nós estamos, de forma solidária, ajudando no custeio de quem utiliza mais. Sim. Seja por idade, seja por qualquer outro motivo, não é? Então esse é o pagamento. E a lógica, a manutenção, a sustentabilidade disso qual é? Que os que entram, novinhos, piteizinhos, mimosinhos. Nem tanto, né? Que faz tempo que não tem Faz tempo, concurso, né? faz tempo. Então, Sim. estamos aí fazendo. Tivemos recentemente a integração da turma de 2014, né? Já não tão novinhos, né? E que eles vêm com um problema, Uma precarização. uma precarização, porque em 18 os novos empregados perderam o direito a estar no saúde caixa. No último acordo, que foi 21, recuperaram parcialmente esse direito. Puderam entrar no saúde caixa, porém, sem o mesmo direito que nós temos, que é de levar o plano para a aposentadoria. E aí, veja bem, Mas daí ia quebrar o plano. e quebra, acima de tudo, o pacto intergeracional, porque nós que, ao longo desse período, contribuímos igualitariamente no plano, sustentando o custeio, né, solidariamente dos mais velhos, ou fazemos com tranquilidade e com até um certo entusiasmo quando a gente entende a importância desse modelo, porque deveríamos ser também sustentado é uma palavra ruim, mas né, eu acho que eu estou me fazendo entender aqui. Teríamos o aporte, apoiados ficou bom. Seríamos apoiados na nossa velhice, na nossa aposentadoria, enfim, pelos mais novos. Mas se os mais novos não levarão para a aposentadoria, estamos muito próximos do momento que eles vão olhar para a gente e vão dizer: opa, não. Sim. Né? E, obviamente, que assim como não é do nosso interesse perder o pacto intergeracional, tampouco é do interesse deles não entrar no pacto intergeracional para valer, que não é só no custeio, é no direito benefício adquirido de levar para a aposentadoria. Então, esse é um grande debate que está colocado também. Né? Falei bem mais do que eu pretendia, vamos deixar rolar aí com os outros. E Não, diga lá, Só Chico. para complementar assim, a importância desse passo que foi dado de trazer esses colegas para dentro do saúde caixa, até na época eu comentei, olha, se essa fosse a única cláusula do acordo, me dá aqui que eu assino, porque na mesma lógica Pacto intergeracional. e dos colegas... De colocá-los, né? Porque eles estavam fora do plano. Porque qual era com o governo Temer, o que foi colocado para os novos empregados? Eles receberiam 50% de um valor estabelecido de custeio de um plano de saúde e eles teriam que arcar com os outros 50%. Né? E é óbvio que em condição muito inferior ao que o saúde caixa ofereceria. Né? E essa lógica a gente vê a mesma dos nossos companheiros lá nos anos 90 que foram demitidos do governo Collor, né? Quando os colegas se solidarizaram, contribuíam com um ticket, na época ainda em papel, né? E num acordo coletivo, o que eles assinaram? Assinaram um acordo sem reajuste salarial, mas com a reintegração dos colegas demitidos. Então, isso é o mais importante, assim, é a questão da solidariedade. Isso é algo que é uma das piores heranças do neoliberalismo, que é uma cultura de individualismo, né? De não se ver na empatia, de não se colocar no lugar dos outros e compreender que a nossa luta é coletiva, né? E a construção é coletiva. A gente promover uma autogestão que nos dê a tranquilidade em todas as etapas da vida para os nossos familiares, isso só é construído coletivamente, né?
E no nosso caso, né, pegando o gancho aqui no Construído Coletivamente, a gente falou mutualismo, solidariedade, pacto intergeracional, e precisamos também destacar, no nosso caso Saúde Caixa, a modalidade de autogestão desse plano é de recursos humanos. Poderia ser uma associação, poderia ser por fundação, tem 3 arranjos jurídicos possíveis para um plano de saúde de autogestão. O nosso é gestão por RH. Portanto, não é à toa que nós estamos fazendo a discussão no âmbito de uma negociação coletiva, com a intermediação das entidades sindicais, né? E isso nos dá... nós temos, em relação à autogestão por RH, algumas fragilidades legislativas, mas temos a força coletiva de todos nós. Daí a importância da mesa de negociação, a importância das entidades e, acima de tudo, a importância das presenças das pessoas em atividades como a plenária de segunda-feira. Porque não há como fazermos... As coisas não acontecem por geração espontânea. O Saúde Caixa ele não nasceu da boa vontade de ninguém, nasceu da luta. A sua manutenção também só será possível da luta, então reforçando aí a importância da plenária. Aí vamos chamar mais uma vez, 9 de outubro. É um ato pessoal e intransferível, não dá para delegar para terceiros. A gente tem que ser protagonista dessa história, né, cara? Não quer gostar de política, vai ter alguém que vai gostar e vai governar, vai gerir por você. Mais uma vez, plenária Saúde Caixa, 9 de outubro, segunda-feira, 19 horas, no Zoom. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para participar. Tiagão, assim, a gente, seguindo um pouco nesse panfleto, porque ele nos guia bem para esse debate. Pelo acordo, os empregados da Caixa Econômica Federal contribuem com 30% e a Caixa com 70%. Pagamos hoje, os funcionários da Caixa, né, uma mensalidade de 13,5% da remuneração, mais 0,4% por dependente, com teto de 4,3% por titular. O teto anual de coparticipação é de R$ 3.600 por grupo familiar. Tiagão, é nesses números que eles querem mexer? Como é que é a história? Então, conforme a gente vai avançando a idade, né, do grupo de assistidos, né, a tendência, né, o que se observa é o aumento das despesas com saúde, como já foi falado aqui anteriormente, né? Então a gente esses percentuais, esses valores de teto já foram um ajuste que fizemos há um tempo atrás, exatamente para buscar aquele equilíbrio entre essa relação de custeio, 70% do empregador, né, da Caixa, 30% dos assistidos, né? Isso é muito importante porque a gente até estava conversando hoje com um colega que ainda é do PAMIS, né? E isso PAMIS? Do PAMIS. O PAMIS é o plano anterior de assistência médica e saúde. Exatamente. E é até interessante, não sei se hoje a gente vai ter um momento para falar muito disso, mas dá um breve, assim, um breve painelzinho, assim, até me ajudem se eu falar alguma informação aqui que faltar. Por exemplo, o PAMIS, ele não tinha um valor estabelecido de percentual, ele era um valor fixo de mensalidade, mas não tinha teto de coparticipação. Então, assim, a gente teve casos de pessoas que precisaram de um serviço médico de alta complexidade, de longa duração, custos altíssimos, e as pessoas se endividaram, ou depois que faleceram, teve impacto no espólio, né? A dívida também foi transferida para os familiares, então tem gente que até perdeu o imóvel. As chamadas dívidas impagáveis do PAMIS. Exato. Por quê? Porque não havia esse limitador, porque não havia também esse modelo de princípio da solidariedade, do mutualismo, que no que foi negociado pelo movimento sindical, isso é importante, isso não é uma concessão da empresa, isso é fruto da luta, de mobilização, de greve, paralisação. E de formulação, como a Carol disse, né? O Jailson participou, né? O Jailson Prodes aqui do Sindicato. E então, assim, essas questões assim, de percentual de salário, como a Carol já falou, a questão do teto de coparticipação, isso é muito importante, por quê? Porque você
vai utilizar o plano, até um determinado valor naquele ano é o teto que você contribui, né? Tem respeitado a margem do que pode ser debitado do seu salário, né? E é no ano fiscal, ali, digamos, 1º de janeiro, 31 de dezembro. Virou o ano, recomeça tudo. Então, o que exceder a coparticipação vai ser suportado pela coletividade. E exatamente, é isso que a gente fala. Olha, nós temos que pensar que a gente tem que garantir um saúde caixa que atenda a necessidade de todos. A gente espera que ninguém precise, que todo mundo tenha que parta para o Altíssimo, na paz, na tranquilidade, num último suspiro, feliz, com todos à sua volta, mas às vezes não é assim. E quando precisar, que a gente tenha esse suporte, né? E esse princípio da solidariedade, né? Do Pacto Geracional, exatamente para isso, para que a gente construa algo que atenda a todos. E esse é o nosso objetivo. E os ajustes a gente vai ter que ir fazendo, vai fazer conforme a necessidade para buscar esse equilíbrio. Então aí nós temos o teto de coparticipação. Hoje a coparticipação é 30%, antes era 20%. O teto foi por muitos anos 2.400, agora foi para 13.600. E também havia uma grande discussão, porque a Caixa não abria os números, né? Muitos, Sim. Né? Isso era um grande problema. E agora a gente está... E essa negociação também não demorou muito, né? Porque estava previsto se renovar o acordo em agosto. E agora já, né? Em mesa se está trabalhando com prazo para dezembro. Porque também a gente questionou, bom, o movimento nosso, não, nós queremos também fazer a nossa análise contábil dos números do saúde caixa. E né? a análise atuarial, Não sei se eu respondi, Caio, se eu dei uma tangente ali. Não, respondeu. Eu só queria colocar mais uma dúvida para a gente entender bem, para ver se eu estou entendendo ou se eu estou viajando, que é assim, o que seria... pagamos hoje uma mensalidade de 13,5% da remuneração, mais 0,4% por dependente. Então tá, vamos supor. E ainda tem a 13ª mensalidade, né? Que isso aí... Foi do acordo de 2021. Tá. Então assim, vamos supor, eu sou um bancário da Caixa, trabalho ali na agência Independência, e daí, tá, uma mensalidade de 13,5% da minha remuneração. Vamos supor que eu tenha 3 filhos, tá? Os 3 são meus dependentes. Olha aí. E daí, Tiagão, então... Só errou a agência. Então daí, digamos, se somasse os 3, 0,4%, tu ia exceder o 4,3%. Então é mais ou menos isso. Um bancário que tiver ele, a cônjuge e um filho, já chegou no teto. É assim? É porque, na verdade, ele considerou também uma média desse modelo, do modelo familiar, né? Que, digamos, hoje a gente trabalha com a questão demográfica do país. Eu acho que o núcleo familiar não chega nem a 3, né? É 2 e alguma coisa, a média, né? Famílias menores, né? Então, digamos, eu já tô fora da curva, né? Até vou contar, assim, aproveitar que é podcast, né? Lá vem. Não tem palavrão. Certa feita, né? Eu, minha mulher, meus filhos, nós fomos no supermercado. A pequena Vitória, bebezinha de cola, bebê conforto e tal. E o Arthur e a Luísa, o Arthur mais velho, a Luísa a do meio. E assim, pra entreter a gurizada, eu sempre botava eles pendurados no carrinho e tal, faziam, né? E eles bem cretinhos, assim, um dia assim, tudo perfeito. Anjinho, tudo perfeito, os dois segurando, assim, faceiro, sem fazer barulho, nada. E a Vitória, e eu carregando o carrinho, e a minha mulher foi buscar alguma coisa. Aí um senhor, assim, cabelinho branco, né, simpático e tal, parou na frente do corredor, olhou pra mim, assim, eu falei, vai, certo, vai falar alguma relação. Vai brincar com as crianças. As netas, assim, 3 filhos, né? Eu, pois é. Não, tem TV em casa? Ai, Jesus! Aí eu pensei, delicadamente, né? Tenho. Mas o senhor sabe que minha mãe sempre diz uma coisa? O quê? Cuida do teu nariz. E ele juntou os dedinhos no chão, no fim. Mas assim, isso é só claro, é uma passagem assim. Sim. Mas é para ilustrar isso, assim, que o modelo de sociedade hoje já... isso não é uma vez, assim, a gente nota, assim, né? Mas assim, claro, a mulher que não quer casar, a família que tem mais filhos, né? Mas então, vamos para números. As pessoas não aceitam esses, né? Elas estão habituadas a um modelo e não aceitam, né? Ou que a mulher diga aí, Sabrina. Então, números sobre o plano, Tiagão, né? Para ilustrar isso que tu diz. O plano hoje tem 286
mil vidas, tá? Entre Sendo- titular e dependente. Então, Sim, é isso que eu vou vidas. dizer agora. Vidas, no total, tá? Então, 44% dessas vidas são titulares. 128 mil. 87, talvez um pouco menos, né? Porque nem todos. As pessoas não são obrigadas a ficar no saúde caixa, né? Isso também vale um debate. Mas a questão é que nós temos 159 mil vidas apenas que são dependentes. Então, dá uma média de 1,23, né? Por titular, né? Então, ele carrega, em média, cada titular carrega 1,23 vidas. Então, é um número, acho que, bem razoável, né? Não, é bem razoável. E deixa eu aproveitar, porque a gente forma, às vezes, umas convicções na cabeça da gente, e depois, quando a gente se debruça efetivamente sobre o tema, a gente vê que estava pagando de ignorante. Eu, como a citada aqui, não quis duas coisas na vida, nem casar, nem ter filhos, né? Lá atrás, muito antes do saúde caixa ser uma questão, assim como está sendo agora, o custeio ser colocado em xeque pela empresa e pelo governo, preciso que se diga, né? Assim como muitos outros colegas, tinha essa questão assim, nossa, 0,4% por dependente. Aí veio o Tiago com 3 filhos, e aí eu fico nesse pacto solidário, mútuo aqui, bem- sustentando, porque o bonito, embora tenha TV em casa, né? A gente ficava com essa sensação. Mas, na prática, olha como é interessante isso. O 0,4% desses dependentes, sobretudo das crianças, dos jovens, é uma relação superavitária. Olha aí. Porque a criançada adoece muito pouco. Obviamente que hoje a gente começa a ter uma questão aí das crianças, dos jovens, enfim, dessas questões neurológicas e das consultas com psicólogos, Terapias, né? com psicopedagogos, né? Não, e até a questão do autismo, do internações TDAH. respiratórias pós-Covid, o tempo aumentou. Pois é. Então, hoje nós temos aí uma elevação nesse custo, né? Que talvez em algum momento a gente precise discutir de uma forma muito honesta a precificação ou a contribuição dos dependentes. Mas, ao longo de 20 anos, que bom que tinha, né, os bacurizinhos aí dos colegas também, porque é uma relação que ajuda o custeio do plano. Quando a gente cobra só 0,4 por dependente e ainda com limitador, nós estamos aumentando esse mútuo que a gente forma para sustentar o plano e não estamos, como eu pensava, confesso a ignorância anos atrás, não estamos penalizando aqueles que são solteiros, que não têm filhos, que não têm dependente. E vem mais, Tiagão? Tá aí, Tiago. Se eu ganhar na Mega, né? Aí eu. Tá aí. Ó, Aí, Thiago, aí eu vou botar uma igreja, Thiago Tones, né? O Tim Tones. o senhor lá tinha perguntado se o Thiago tinha televisão, agora o Thiago tem Netflix, tem um monte de coisa pra... Tem uma TV em cada Pra se Ah, e peça. agora que tá de Tem uma TV em diretor cada da peça. CUT também, a agenda tá mais intensa, né, Tiagão? Ai. Não, mas uma coisa que é importante falar na questão dos dependentes, que essa, como foi falado, o percentual de titulares e dependentes, não pode esquecer que os filhos eles têm um período de permanência, né? A não ser, claro, que sejam tem um problema de incapacidade, que aí você permanece com eles assistidos, né? É até 21, como é que é? Até 21 e até 24 Se estiver estudando. estudando, né? Tá Que é certo. muito importante, né? Que é uma fase ainda de estruturação da vida, né? Do jovem, né? Mas- Ainda mais num cenário de dificuldade de empregabilidade, né? Dos jovens, que é no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Meu povo, pra gente fazer essa pauta andar, tudo isso que a gente tá falando agora é a partir do acordo de 2021. E vai ser esse acordo que vai ser negociado, né? Um acordo com validade de 2 anos, foi uma grande vitória, pois se conseguiu resistir aos ataques da CGPAR 23, que previa uma coparticipação de 50%, cobrança individual e por faixa etária, o que ia acabar com esse princípio do pacto intergeracional que o pessoal falou. Daí, assim, ó, Sabrina Muniz, é a hora definitivamente de renovar esse acordo, mas numa renovação pode ir para o bem, pode ir
pro mal. Quais são as ameaças que pairam em torno do Saúde Caixa nesse momento? Então, Caio, bom, primeiro vamos direto para o acordo, porque as ameaças a gente amplia bastante o tema, né? Mas assim, com relação ao acordo é com relação ao formato de custeio mesmo, tá? A gente teve uma primeira mesa com a Caixa, porque tem-se aí o GT do Saúde Caixa, né, que iniciou esse ano. A Caixa até já tinha divulgado que tinha encerrado o GT, sem ter tido a apresentação de uma proposta mesmo, porque não chegou a ser apresentada a proposta da Caixa, tá? A gente até teve uma mesa, né, da CE Caixa com eles e reclamou que esse GT precisa continuar, tá? Até porque esses números que o Tiagão estava trazendo antes aí, que a gente tem essa dificuldade de acesso, nossa, chegaram agora, né? A gente tem essa assessoria que está contratada para poder fazer análise dos números da Caixa, mas a informação que eu tive é que mesmo depois de toda uma, né, a Fabiana Errara lá tendo que assinar termo de confidencialidade, né, todo um compromisso para poder passar esses dados para a empresa, eles não estão completos. Então, a gente ainda não tem todos os números que a gente precisa, tá? E a Caixa começou a mesa, antes mesmo de apresentar esses números incompletos, dizendo que a gente precisa fechar o acordo logo. Né? Pelo menos a gente teve reconhecimento da Caixa que a vigência do acordo é até o final do ano, porque inicialmente a Caixa queria que fosse renovado em agosto. Né? Então, a gente conseguiu, né, ter essa garantia de termos até o fim do ano para negociar, mas igual a Caixa disse que gostaria de fechar o acordo agora em outubro, mas a gente disse que a gente não pode ter pressa, a gente precisa trazer um acordo que seja o melhor acordo para essas vidas que estão envolvidas, né, no Saúde Caixa, tá? Então, assim, a gente não teve ainda uma proposta, mas o que a gente tem? A gente tem algumas projeções de números, a Caixa dizendo que a gente tem uma projeção de déficit, mas que precisa ser apurado com esses números, para a gente poder realmente discutir e ter uma proposta para trazer para os colegas. Mas, de pronto, a gente já traz essa questão do fim, né, do teto de 6,5% que a gente tem hoje, tanto no acordo como no estatuto da Caixa, que acaba impedindo que a gente tenha o cumprimento do formato de custeio 70/30. Né? Então, assim, nessa mesa que a gente teve, pelo menos a Caixa, né, firmou um compromisso. Eu acho que é importante a gente pontuar isso, que apesar de a gente não ter tido nada impresso, não tivemos proposta, ainda não temos nada para poder apresentar para os colegas, a gente tem que trazer esse debate. E a Caixa trouxe ali, nessa reunião que a gente teve da mesa, em 31 de agosto, a intenção de manter os nossos princípios. E isso é muito importante. Porque a gente manter os princípios do plano, né, que nem a Carol disse, com a joia da coroa, tudo junto, a gente tem que manter o nosso plano com esses princípios, que é o que faz o nosso plano ser bom, né, para os nossos colegas. Tá aí. Não, esse negócio... Então, o que acontece quando não a Caixa... o percentual dela do faturamento não cobre esses 70%, vira déficit automaticamente, ou daí o associado vai ter que aumentar a sua contribuição? Como é que é? É isso que está em discussão agora, né? Porque o que acontece? A gente tem um fundo, né, uma reserva, um fundo de reserva do Saúde Caixa, né? Que serve justamente para ir abarcando esses custos. Só que com esse limitador que a Caixa colocou, né, desse teto de 6,5%, que também entrou nesse período aí, né, 2017, né, que entrou esse limitador. Sim, final de janeiro de 18, na verdade, publicou o estatuto. Então, e isso hoje, na prática, faz com que a Caixa não alcance seu percentual. Uhum. Né, isso que está acontecendo de fato. Então, a Caixa traz esses números, né, de forma que a gente agora, vamos ver se a gente vai conseguir auferir esses números que a Caixa traz, com uma previsão de déficit, né, que é gigantesca, né, 233, né? Acho que sim. 233. Não trouxe os números anotados, mas é uma de grande soma. Entende? Então, assim, o que a gente tem? A gente precisa debater as questões, eu acho que até o que a gente vai avançar daqui a pouco, falando sobre o que teve no seminário da ANAPAR. Isso, porque nós temos legislações que versam sobre as autogestões, né, sobre os planos de saúde, que a Caixa precisa ou não observar, dependendo do caso, né? E daí algumas até cabe o debate também, aprofundar a necessidade da Caixa se enquadrar em algumas delas, que eu acho que vale a pena a gente seguir aprofundando aqui, porque é isso que a gente precisa. Aquilo que a gente traz no debate que os colegas precisam se aprofundar sobre o Saúde Caixa,
precisa se aprofundar um pouco mais amplamente, né? Porque para poder entender o debate, não é entender só a nossa realidade dentro da Caixa, né? Faz parte de um traçar ambiente mais alguns macro. paralelos, né? Totalmente. E até para a gente explorar um pouco essa questão, para a gente colocar em perspectiva, né? Porque aqui é o sindicato dos bancários, então é todo mundo, banco privado, banco público, Banrisul, Caixa, BB. Daria para traçar um paralelo do Saúde Caixa com quem? Com a Cassi, com a Cabergs. São esses os primos. O Santander, a Cabesp, né? A FUBESP. Não, a FUBESP é a associação. A Cabesp. Cabesp. Uhum. Quem mais que tem? Saúde, Petrobras, Postal Assim. Saúde. Assim, não, na A da do categoria... Estava no Nossa, bancário. Tá? Saúde Petrobras, Correios tem. Sim. O Bradesco, gente, eu acho que o Eletricitários Bradesco, também tem vários Bradesco planos. Saúde. Sim. Não. Mas então, aproveitando para a gente dar essa contextualizada sobre o segmento, né? Planos de saúde, autogestão em saúde, falar um pouquinho, o Diego vai soltando ali para nós na tela, Seminário Caminhos para o Fortalecimento das Autogestões em Saúde. Aconteceu não faz muito. Seminário evidencia a necessidade de os beneficiários de saúde e de autogestão liderarem o debate sobre o tema. Um evento que aconteceu em Brasília, Distrito Federal. Aconteceu ali nos dias 20 e 21 de setembro. Só 21. Só 21. Seminário Caminhos para o Fortalecimento das Autogestões em Saúde, organizado pela Diretoria de Saúde Suplementar da ANAPAR, a cargo da diretora Caroline Heider. Olha ela aqui. Que coordena um grupo de trabalho formado por especialistas no tema para propor mudanças na legislação no sentido de fortalecer as autogestões em saúde sem fins lucrativos, diferenciando-as das operadoras privadas de plano de saúde. Carol, primeiro assim, como é que foi, no geral, esse seminário, que foi bastante importante? Teve alguns diretoras aqui do sindicato que foram para lá participar. Sim, aqui o nosso sindicato participou bem, considerando um evento presencial em Brasília, né? Levamos, além de mim, que estava pela ANAPAR, outros 5 diretores, os 2 aqui, Sim. Luciano, a Priscila, Guaraci. O Guará. Guaraci, falta um, ou disse... Não, acho que foram. E a Michelle, que é da ANASET. Não, mas não é da direção. Mas daí não é da direção daqui, Não, né? enfim. Foi muito bom, foi um dia inteiro de debates, bem amplo. Até se o Diego puder subir um pouco a foto, que eu estava muito bonitinha naquele dia, o senhor faz favor, que eu estava bem vestida. Tá sendo modesta, Ai, tava obrigada, lindíssima. Diego. Fotógrafo Eu fiz isso, qualificadíssimo. fofa, tá? O fotógrafo é bom, obrigada, Thiago. O fotógrafo é ótimo. Não, olha, vamos lá, assim, para... Não dá para botar um dia inteiro de debates numa falinha de alguns minutos. Mas o que nos interessa aqui, pensando em saúde de caixa, desse debate que a gente fez lá? Ali, inclusive, está o Marcel Barros, né, que é o presidente da ANAPAR e é bancário do Banco do Brasil, né, participante aí da Previ e da Cassi, portanto, Fundo e Saúde de Autogestão, né? Que nos apoia muito também no nosso trabalho na diretoria de saúde suplementar dentro da entidade. Nós estávamos aqui listando alguns planos, né, de autogestão, além do saúde de caixa. Hoje nós temos um pouco menos do que 4 milhões de vidas em planos de autogestão. Tá? Em modalidades distintas, como eu citei no início aqui do programa, e com uma legislação muito superficial sobre o tema, né? Nós temos a Lei 9656 de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde, e nós temos aí um conjunto bem complexo de resoluções no âmbito da ANS, Agência Nacional de Saúde, que vai dando as regras aí para o setor. Aí o que a gente pode apontar assim de coisas frágeis e que dificultam a nossa vida na prática, como agora no debate de saúde de caixa? Essa questão dos números. Onde raios está escrito que a Caixa não pode ou que ela pudesse nos exigir termos de confidencialidade, como se ela estivesse falando do dinheiro dela e somente dela. Porque o dinheiro que está lá é meu, é dela, é de todo mundo aqui que está nos assistindo. Nós não somos participantes, não somos consumidores de um plano de saúde que eu fui num balcão e comprei. Eu faço parte deste plano de saúde.
Eu não sou consumidor, eu sou participante no contrato de mútuo e de solidariedade, por força de um acordo coletivo, e que constitui um direito meu e dos outros colegas, né, o conjunto aí de colegas ativos e aposentados. Portanto, o simples fato da Caixa exigir um termo de confidencialidade para mostrar os números efetivos do nosso dinheiro, isso por si só já era para a gente estar enfiando o pé na porta da diretoria da Caixa e botando o dedo na cara de alguns diretores que parecem não compreender a relevância desse tema. Consta desde sempre no nosso acordo coletivo sobre saúde de Caixa que, ao final de cada ano, lá novembro, a Caixa apresenta os números para fazer a projeção do custo do ano seguinte e, juntamente ali com os empregados, fazer a projeção do custeio, né? Quer dizer, o que precisa ajustar. Ela nunca mostrou. Na prática, ela nunca mostrou. E agora, nesse momento em que ela, por força de uma resolução estatutária, ou de um dispositivo estatutário que limita o seu custeio e, portanto, ferra, não vamos usar aqui as palavras ferra a condição 70-30, porque ela já não é mais 70, e ela tampouco será 50. Já ela vai contribuir com menos, inclusive, do que 50% do custeio. De forma que a parcela restante vai ser suportada por todos. O que está posto em mesa de negociação para a gente é um aumento escorchante de mensalidade. Sobre números que a Caixa sequer nos mostra. Então, veja, no âmbito da ANAPAR, nas discussões do seminário, nós estamos fazendo um trabalho, porque a lei dos planos de saúde ela está sendo alterada, tem um projeto de lei que tramita desde 2006 na Câmara, o 7416, que altera, enfim, a lei dos planos de saúde. Havia ali 279 projetos apensados. Nossa. É de uma complexidade. O apensado é o quê? Para quem não está É o outro projeto de lei do mesmo tema, que aí o cara pega o mais antigo, ancora nele e vai, né? Porque daí faz um debate só em função porque cada político quer, né, fazer um gestinho para sua base, dizer, eu tô atento ao tema, aquela coisa. Eu dei um sobrevoo nesses apensados há uns meses atrás, assim, e tem coisas que são risíveis e outras que são perigosíssimas, tem de tudo um pouco, né? Mas a autogestão continuava ausente. Então, nós fomos agora em maio desse ano, vê bem, é um projeto de lei de 2006. Em maio desse ano, Arthur Lira designou um novo relator. Meu amigo. O relator é o deputado Duarte Júnior, é um jovem deputado do PSB do Maranhão. Em agosto, lá em Brasília, eu estive com ele, representando a ANAPAR, e pedimos, né, queremos acrescentar, propor para o senhor uma emenda que abarque mais direitos para os usuários da autogestão. A conversa não foi muito assim promissora. Ele nos apresentou um prazo muito exíguo para que apresentássemos nós conversamos com ele numa quarta-feira, ele disse, só se vocês me entregarem até segunda. E nós viramos o final de semana trabalhando e entregamos a emenda na segunda-feira. Sequer nos respondeu. E agora, na metade de setembro, ele leu o relatório dele, não incorporou nenhuma das sugestões que tínhamos posto na emenda, e ainda por cima trouxe um jabuti para a sala, que é dizer que sobre a autogestão também deverá incidir o Código de Defesa do Consumidor. Como assim? Que é uma excrescência.
Porque, como dissemos agora há pouco, nós não somos consumidores. E essa é uma questão super pacificada no judiciário. Né? Porque, veja, o direito, o Código de Defesa do Consumidor, que é uma conquista cidadã, né? Neste caso em específico, nos atrapalharia e não nos ajudaria. Porque a minha relação com saúde de caixa é na luta. É na luta. Eu quero saber aqui no meu acordo coletivo, eu quero o meu sindicato, eu vou fazer paralisação, vou fazer... Né? Determinar quem que está gerindo isso. Claro, né? claro. Para a gente botar em termos bem claros, é diferente, por exemplo, vamos citar um nome porque que não tem patrocinador, é diferente da Unimed. Diferente. Né? Totalmente. E já começa na natureza jurídica. Né? Totalmente diferente. Natureza jurídica, porque uma autogestão, o lucro, não tem lucro. Entende? Então não visa lucro. Daí é reinvestido, né? É totalmente em prol da própria saúde, do plano de saúde, entende? Então não tem essa natureza jurídica, não tem essa relação de consumidor, como a Carol estava trazendo. Não somos consumidores, nós somos participantes. Desculpa aí, Carol, que eu... Não, ajudou por essas e outras, inclusive, que toda vez quando a gente vai fazer a nossa negociação de saúde de caixa, e sobretudo em momentos como esse de agora, que tem grande impasse sobre custeio, formato e sobre o resultado final. Quanto a mais eu vou pagar? Volta e meia, a gente vê algum colega dizendo assim, ai, tá, vai aumentar, mas se eu tivesse que pagar a Unimed, ia custar tanto a mais. Cara, não compara banana com laranja. Não é comparável. Porque na mensalidade da Unimed, tu paga por idade, tu não está no pacto intergeracional, tu gera lucro. Novinho é fácil dizer isso. Eu quero ver dizer isso lá com 75. Exatamente. Então, são coisas absolutamente distintas. Por acaso, elas têm esse nome, esse pré-nome plano de saúde. Agora, o sobrenome de autogestão muda tudo. Tudo. A tal ponto que nós não deveríamos comparar o valor da mensalidade, do custeio de saúde de caixa, com nenhum plano de mercado. E aí o relator do PL estava com uma pressa. Só que assim como ele não nos atendeu, olha como a política ela tem essas ironias assim, que são interessantíssimas, né? Como ele não nos atendeu, mas ele também não atendeu por completo os interesses dos planos de mercado, as Unimeds da vida. E aí, Arthur Lira, essa semana, num evento da Unimed, declarou que não vai ser votado o PL com pressa, sem que se faça o debate. Obviamente que ele está fazendo um sinal assim que não é nada sutil. Ele manobrou um Boeing na pista do Salgado Filho, mostrando para o mercado, calma, queridos, nós vamos ajudar vocês, nós vamos ajeitar. Mas nos dá mais tempo para articular uma resistência para que nós da autogestão possamos estar mais bem posicionados. Essa questão dos números, por exemplo, consta na nossa proposta, entende? De botar na legislação a obrigação, que para as outras modalidades de autogestão já existe, mas na de RH está solto. E aí a Caixa faz o que quer conosco, né? Então daí, assim, para a gente andar um pouquinho mais a pauta, porque, de fato, aqui a gente está discutindo saúde caixa, mas crise em plano de saúde, no atual momento do Brasil, não é nenhuma novidade. É uma notícia bastante frequente. Crise nos planos de saúde. Hospitais registram atraso bilionário de pagamento por planos de saúde. Essa é uma notícia da Folha de São Paulo, 8 de setembro de 2023. A uma associação dos hospitais, diz que o prazo para receber subiu de 70 para 120 dias. A crise que atinge os planos de saúde entrou em uma fase mais aguda e já se reflete nos hospitais, que começam a relatar preocupação com atrasos de pagamento e riscos sobre todo o sistema suplementar. Levantamento realizado pela ANAP, Associação Nacional de Hospitais Privados, na semana passada, com 48 instituições, apontou valores a receber em torno de 2,3 bilhões. Antônio Brito, diretor executivo da entidade e ex-governador do Rio Grande do Sul, sim, ele, afirma que o volume representa 16% do faturamento das instituições do período.
Daí a aspas do Brito. Estamos diante de uma crise que não é só de um segmento do setor de saúde, é do sistema. E essa crise não vai se resolver com um segmento tentando ajustar seus problemas às custas do outro. Precisamos de um grande diálogo setorial com a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, afirma Brito. Provavelmente o Brito e o Arthur Lira, mais hora menos hora, vão tomar um cafezinho lá em Brasília. Bom, Sabrina Muniz, saúde caixa. Tem a ver com essa crise generalizada dos planos de saúde. Aqui na aldeia a gente teve também o nosso IP Saúde, dos servidores estaduais. Saúde caixa está nesse contexto? É um pouco diferente? É nada a ver? Como é que é? Não, a gente, né, é um debate que nós temos também muitos problemas, né, muitas questões para melhorar no saúde caixa, tá? Tanto é que a gente tem aí, ó, já apareceu aí, né, que cobram descentralização no atendimento e outras questões também, porque a gente precisa discutir também para além do custeio, né? O custeio é aquilo que mais diretamente interessa aos bolsos, né, dos nossos colegas quando a gente inicia o debate, né? As pessoas se preocupam muito com isso, mas a gente precisa cuidar da nossa rede de credenciados, né? Até aquela manchete que trazia ali de ter um atendimento descentralizado, que hoje nós temos aí um quadro de mais ou menos uns 140 colegas da Caixa, né, como um todo, que se dedicam ao saúde caixa, né, que trabalham diretamente com saúde caixa. Daí são cedidos? Daí trabalham... Não, dentro da Caixa mesmo, tá. porque é autogestão de RH. Então é dentro da Caixa que a gente tem o atendimento tanto para o credenciado, claro que a gente tem serviços terceirizados também, né, e que alguma parte deles até a gente questiona, mas a gente tem colegas da Caixa que trabalham dedicados ao plano de saúde, né? Dedicados ao saúde caixa. E o que a gente vê? Que antes nós tínhamos aí a figura das JIPs, por exemplo, né? Que tinha regionalmente aqui uma área de pessoas que todos os assuntos referentes a RH, a pessoal, se concentravam ali e saúde caixa estava junto, tá? No último governo, saúde caixa passou para logística, para vice-presidência de logística, tá? Agora até voltou para a vice-presidência de pessoas, né? Mas a gente tem esse pessoal trabalhando em centralizadora. Então, tu não tem mais aquele colega que conhece a realidade local e atua ali com aqueles credenciados. Seja com esses problemas aí, né? Se acontece algum tipo de atraso em pagamento, né? Problemas que os credenciados venham enfrentar. E também os beneficiários, né? As vidas que estão no plano não conseguem ter esse atendimento quando precisa, né? De uma... né? Seja... alguma autorização prévia que não está saindo, né? Alguma informação, problema de cobrança que possa ter hoje no Saúde Caixa, tem todo um atendimento centralizado. Então, quando a gente fala da qualidade do plano, a gente também acaba falando sobre o custeio, né? Porque um plano que tu começa a diminuir o número de credenciados, o que é que aumenta em consequência? O número dos reembolsos integrais que os colegas acabam tendo, né? Que daí acabam indo em outros profissionais, né? E trazem esse custo para dentro do plano, tá? E uma questão também que eu acho que a gente precisa ter em mente, tá? É a questão dos afastamentos por acidente de trabalho. A gente precisa amarrar o compromisso que esses colegas que adoecem por conta da atividade laboral, eles precisam dentro do plano, não é o plano como um todo que tem que custear, tem que ser custeado pela Caixa, né? Então, não teria que tirar esses, né, 30% ali do mútuo que os empregados estão juntando, né? Então, que esses colegas afastados por B91, que têm um afastamento, né, que é por acidente de trabalho, a Caixa deveria custear 100%, tá? Acabei voltando para o custo de novo, né? A gente dá a volta, né, e acaba voltando para o mesmo lugar. Não adianta, né? O centro da discussão é financeiro, mas como tu bem falou, não apenas isso. Agora a gente encaminhando para o final, queria questionar o Tiagão, que tá... Diga. Só para contribuir, essa questão do custeio, né, da doença de trabalho, isso já deveria ser suportado pela empresa. Se está sendo suportado pelo plano, é uma irregularidade, uma ilegalidade, né? Então é isso, Por isso que é importante a gente se apropriar dos números exatamente para fazer esse mapa para ver, poxa, mas esse custo aqui não tem que ser suportado, né, pelo que a gente suporta, digamos, do ponto de vista da despesa, né, normal de despesas com saúde, sim. É uma questão de despesa de saúde do trabalho, né? Tiagão, é contigo mesmo a história. Saúde Caixa, notícia do nosso site, 15 de setembro, aniversário do Grêmio, hein? De 2023. Saúde Caixa, empregados cobram descentralização do atendimento.
Daí um trechinho que eu destaquei para a gente falar realmente de qualidade do plano, não da questão custeio, que foi o que norteou o nosso debate aqui. Outra cobrança da representação dos trabalhadores foi sobre o credenciamento de estabelecimentos e profissionais, que continua um problema para os usuários. A Caixa fez uma apresentação do processo atual e do formato do credenciamento estratégico, modelo que adota desde 2020. O problema... Bom, daí o pessoal fala que, mais uma vez, careceu de transparência, um pouco a discussão, mas, Tiagão, tu que está rodando o Estado, indo em agência da Caixa no Vale do Paranhana, interior do Estado, centro do Estado, sul do Estado, o que tu tem percebido? Assim, o plano, ele é bom para o sujeito... Aqui a gente fala de Porto Alegre, né? Porto Alegre região metropolitana. Mas para o sujeito que é do interior, da cidade pequena, o plano é bom, ele consegue médico lá, ele consegue especialista atendendo pelo Saúde Caixa? Olha, aqui a gente pode juntar alguns pontos aqui para responder essa questão, né? Questão dos hospitais, né? O Saúde Caixa, né? Vinculado à Caixa, que é a empresa pública, para firmar o convênio, tem que ter questões de regularidade fiscal que são necessárias para o serviço público, tanto para hospitais, clínicas, quanto para profissionais, né? Então, isso já é um dificultador. A questão da separação, né, por regiões de saúde, né? Então, a gente tem realidades nas cidades maiores, distintas das realidades de cidades, né? Em estados são diferentes, né? Dentro do Rio Grande do Sul, a gente tem várias micro-regiões de saúde que... As regiões de saúde que... Micro-regiões, estou lembrando da eleição do Conselho Tutelar e micro-região, confundi os termos. Então, a gente tem, assim, realidades diferentes. Quando nós tivemos um problema de contingenciamento de saúde caixa, lá na segunda década de 2010, dos anos 2000, lá para 2010, 2014, o contrato com a empresa de automação e processamento de dados foi suspenso, e isso criou um problema de descredenciamento, os pagamentos, até se chama aqui o período de contingenciamento. E a gente teve no interior um descredenciamento enorme, os acordos, depois se fez um aditamento de contrato para renovação automática, os contratos tinham que ser renovados a cada período, os médicos, as clínicas, os hospitais tinham que apresentar toda a documentação, então isso era um dificultador. Então até que a gente negociou no acordo coletivo criar comitês que acompanhavam o credenciamento e descredenciamento do Saúde Caixa. A gente participou desse processo. E é uma demanda que volte, né, Tiagão? Provavelmente vai ter que voltar. E a gente, no interior, principalmente, foi muito importante o envolvimento dos colegas, dos gerentes das unidades, que acabaram sendo um braço do Saúde Caixa para fazer contato com os hospitais, com as clínicas, para tentar ampliar. Então, assim, resumindo, né? Se por um lado a medicina de alta complexidade, Saúde Caixa, assim, ó, não sei se tem melhor, né? Por outro lado, a rede básica... Quando é problemão, quando a bronca é feia mesmo, né? Bom, na pandemia a gente teve colegas vindo de Manaus de avião para ser atendidos aqui na região sul, quer dizer, qual o plano de saúde que a pessoa conseguiria fazer isso sem ter uma liminar? Sim. Né? Dificilmente. Ou sem deixar um rim, né? Quase para o plano de saúde. Então, mas geralmente quem precisa traz o relato de que é muito bom mesmo. Mas como aquilo, o uso na medicina de alta complexidade não chega a 5%, né? Sim. Mas o problema é na rede básica. Você na sua cidade não ter um pediatra, não ter um ginecologista, não ter um cardiologista, né? Não ter... a gente tem colegas aqui em Rio Grande, não tem médico do trabalho para fazer o PCMSO credenciado. Assim, ó, isso é surreal. Em Rio Grande, nós estamos falando de uma cidade média, não estamos falando da grota, digamos assim. Polo regional, né? Então, muito precisa ser feito, né? E essa centralização, ela não pode esquecer que foi parte de um processo de desmonte do Saúde Caixa como parte do desmonte da Caixa. Né? Você estava falando da questão de saiu da área de pessoas para a área de logística. É que esse pessoal que estava à frente da Caixa, como estudou muito, né? Quando eles viram logística, eles pensaram, logística, loja, vender. Bom, vou botar o Saúde Caixa para vender. Né? Eu não duvido que tenha sido esse o pensamento, entendeu? Porque, assim, é óbvio, assim, que
a área de logística ela tem um papel fundamental no banco, né? Mas a área de pessoal ela é sensível, né? É óbvio. E quando a gente fala claro, de saúde, a gente fala de pessoas. Claro. Então, assim, claro, o que eu digo assim, a parte de logística tem uma área muito grande de atuação e que a área de pessoas é tão complexa que precisa ter um espaço só para isso, quer dizer. E é óbvio que quando vai para a área de logística, já está dado o recado, assim, por mais que os colegas tenham se esforçado, e a gente sabe que se esforçaram, não há recursos, não há uma intenção institucional da empresa para atender aquela demanda. Foi realmente um processo de... Tanto é que a gente, o ano passado, teve uma série de cobranças, porque a Caixa terceirizou a conciliação e os pagamentos, né? Isso atrasou ali de 2020, 2021, e o ano passado estavam enviando correspondência para as pessoas, cobrando valores em atraso e dando opção se a pessoa queria que debitasse em folha, como é a regra, ou se ela autorizava debitar em conta. E, claro, a pessoa desavisada e o empregado caixa, o aposentado caixa, como a maioria do povo brasileiro, né, quer honrar seus compromissos. Então, teve gente que se endividou, contratou empréstimo para autorizar o débito em conta, quando, na verdade, isso foi uma perversidade, uma sacanagem, desculpa a expressão, entendeu? Porque as pessoas têm que pagar dentro da média, dentro da margem, nem que leve 2 anos. Porque, assim, até a gente conversando com os colegas, olha, bom, isso aqui tu deve, primeira coisa, isso é importante, fica o recado. Sempre acessem o sistema ali para ver se os débitos estão corretos, se está sendo respeitado o teto de coparticipação. Isso é um papel de cada um e cada uma tem que fazer. Né? Atenção nos números, né, meu tesoureiro? Sempre. Né? E porque é isso, assim, ó, é a eterna vigilância, né? Sim. E as pessoas, elas teriam o quê? Elas teriam que pagar, devo, vê ali, tá certo, tu deve, isso eu usei, tá bom, mas assim, ó, a regra é na folha e tem a margem. Bom, se tu tá no teto da margem, vai jogando para frente até que um dia acabe. Agora, o que a Caixa quis fazer ali foi fazer saldo, foi fazer caixa às custas da exploração, mais uma exploração, né, dos trabalhadores e dos aposentados. Não, e amarrar um compromisso mais forte ou mais direto para possíveis herdeiros, né? Porque quando tu tem um desconto em folha, a discussão sucessória é diferente do que uma dívida comercial que essa pessoa acabou adquirindo para cobrir esse custo, né? Tá certo, então. Desta forma, chegamos ao fim do E Agora, que tratou do Saúde Caixa. Mais uma vez, eu peço a você aí de casa que inscreva-se no canal, dê a sua curtida, deixe o seu comentário, toque a sineta e vamos reforçar. Agende-se. Plenária virtual Saúde Caixa, nessa segunda-feira, 9 de outubro, 19 horas, pelo Zoom. O link para participar está na descrição deste vídeo. Para este debate fabuloso, contamos aqui com Caroline Heidner, diretora do Sindibancários e diretora de saúde suplementar da ANAPAR. Sabrina Muniz, diretora da FETRAF RS e membro da Comissão Executiva de Empregados da Caixa. Tiago Pedroso, Tiagão, diretor do Sindibancários e secretário de Relações de Trabalho da CUT RS. Ô Diego, será que consegue dar um closezinho nessa caneca? Olha aí, nosso diretor falou e chegaram as canecas. Agora o E Agora, meu Deus, tem a sua própria caneca. Na apresentação fui eu, Caio Venâncio, mas ninguém faz nada sozinho, jamais. Na técnica, Diego Dornelles, o pai da Cecília. Na coordenação, Aline Adolfs, e o nosso diretor de comunicação é o Gilney Nunes. E agora volta em breve. Valeu, pessoal! Valeu, Caio. Valeu.